Eu saí do cinema depois de ver Michael com um sentimento muito estranho. Porque o filme é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é raso em coisas que eram essenciais. Mas calma, antes de ir para minha opinião, já aviso que esse vídeo tem alguns spoilers. Então, se você ainda não viu esse filme, cara, vai lá no cinema, assiste e depois você vem aqui e vê esse vídeo. Mas se você for daquelas pessoas que não estão nem aí, né, e para os detalhes não ligam, então você pode ficar por aqui. Bom, para começar, eu gostei do filme, cara. De verdade. Eu fui no cinema em Salvador no domingo, assisti com meus amigos e, cara, te digo, esse é um filme que você tem que ver no cinema. Sério. É assim, outra experiência, cara. É outro nível. O Michael no cinema, cara, é foda. É massa demais. Eu adorei como o filme começou. Aquele foco, né? Aquele close no rosto do Michael pequeno, vendo as crianças brincando no parque do lado de fora, ele observando com aquele olhar de ingenuidade, de inocência, né? De pureza que a criança tem, né? Aquilo ali já me pegou. E cara, o ator mirim, mano, todos os meus méritos pra esse menino. Que menino bom, velho. Sério. Convence demais, cara. Me arrisco até a dizer que eu achei até ele melhor que o Jafar nas cenas dramáticas, tá? Bom, vou começar aqui para falar com vocês os pontos positivos, o que eu achei massa no filme. Bom, começar pelas atuações, né? Gostei muito do Comando Domingo, como o Joe Jackson, tá? Muito bom mesmo. Ele conseguiu, né, passar aquela sensação de pai carrasco, rígido, controlador, que era abusivo, né? Apesar do Joe, o pai do Michael, em vida ter sido muito pior do que aquele filme, né, representa, né? Eles deram sim uma enxugadinha no que ele era, porque ele fez muito pior. Mas pro filme, né, como é feito pela família, sabe que dá aquela limpadinha, né? Mas fora isso, cara, méritos pro ator, gostei demais da atuação dele, conseguiu convencer. Ele aqui, ele é o grande vilão desse filme, né? Ele é o grande vilão e o Michael é o mocinho, o herói. A caracterização, cara, o Jafar Jackson, meu irmão, ficou muito igual ao Michael. Mano, falando sério, se ele quisesse virar um cover, tipo o Rodrigo Teaser, se apresentando lá nos palcos, cara, se a galera já tá lotando sessões pra ver ele na telona do cinema, imagina o cara num show se apresentando lá, porra, vai ser sucesso fácil, cara. O maluco ia ganhar muito dinheiro. É muito louco, cara, porque nos shows, nas performances, é bizarro. Você pisca o olho, cara, e você não vê o Jafar, o sobrinho do Michael ali. Você vê o próprio Michael Jackson ali. Porque ficou tão fidedigno, ficou tão fiel, tão parecido. E mérito a isso porque ele é da família, né? Então a genética contribui, obviamente. Mas, cara, bizarro como ele se entregou ao papel de intérprete mesmo, né? Ele estudou bastante as danças, os passos, até o jeito do Michael falar, com aquele tom, né? Aquela voz mais fina que o Michael fazia, né? Até isso o cara trouxe pro filme. Just have all these songs in my head. Just gotta get them out. Mérito pra interpretação do Jafar, gostei bastante. Peso dramático, cara, pra mim a cena de maior peso dramático que tem nesse filme é a cena do Michael queimando o cabelo no comercial da Pepsi em 84. É bizarro, foi muito boa essa cena, me pegou um pouco, teve um peso bem legal, gostei bastante. Até fiquei meio mal, né? Porque imagina a dor do caramba que o Michael sentiu quando teve isso, cara. É bizarro. Imagina os danos psicológicos depois na mente do cara. Eu gostei porque mostrou ali, não vou dizer excelente, mas mostrou bem o sofrimento, né? Mostrou ele no hospital, ele com as consequências. Mostrou um pouquinho das inseguranças dele com a aparência, né? No momento que ele tá com o médico lá e ele olhando a queimadura, ele pergunta, vou ter que usar peruca agora e tal, então já mostra que ele tinha insegurança com isso.
E também o filme explora bem pouco ali os complexos, né, que o Michael tinha em relação à sua imagem. Tudo isso é herdado dos bullying que o pai dele fazia, né? E por falar no pai do Michael, gostei que não aliviaram pro Joe Jackson, não passaram pano pra ele. Teve cenas do Michael apanhando, mostraram realmente ele pegando o cinto e batendo no Michael, inclusive eles até fazem questão, né, de destacar o barulho do cinto bem alto pra gente sentir a tensão na cena, né? Isso que eu achei legal. Também gostei da atuação da Katherine Jackson, a Nia Long, né, que fez a mãe do Michael. Ela passou, né, aquele sentimento de mãe, de acolhimento, de doçura, de fofura, enquanto o Joe era o lado rígido, faltava paixão na família, ela era o lado que acolhia, que escutava, que entendia. Então é um contraste bem legal, né, você mostrar isso no filme. E de fato a Katherine, ela era assim, né, apesar de muitas vezes ser omissa, né, e não se impor quando o Joe tá batendo nos filhos, até porque vamos relevar também o contexto da época, né? As mulheres não tinham tanta autoridade na casa, né? Não era permitido isso. Então, entendível. Gostei também um pouco do lado do Michael, né? Em relação aos animais, um pouco da pressão da fama, né? Que o Michael teve na infância. Porque depois que eles ficam ricos, né, que eles mudam de casa, que os Jackson 5 já estão deslanchando, já, né, fazendo turnês e tal, vários shows. A mãe do Michael tem uma vez que tá conversando com ele que pergunta assim, por que agora você não faz amigos? Você não tenta se tomar com gente da sua idade? Porque nesse momento o Michael tava pedindo um animal de estimação pra mãe. Ele tava querendo uma lhama, comprar uma lhama. Então desde esse tempo o Michael já queria uma lhama de estimação. Algo que a gente sabe que ele conseguiu anos depois, né? E o Michael, ele disse que é difícil porque ele é uma criança diferente, ele não é uma criança normal. Ele é diferente das outras crianças. Não tratam ele como comum, né? Ele disse que quando ele chega para brincar com as crianças, ao invés de estar brincando com ele, quer parar para tirar foto, quer que ele autografe, né? Porque, porra, imagina você tá brincando lá, parece o Michael Jackson, cara. Tipo assim, ele não era o fenômeno pop ainda, mas já era conhecidinho, né? Ele era o queridinho do Jackson 5. Mas eu gostei que mostrou um pouquinho dessa pressão da fama, mostrou o porquê que ele não tinha muitos amigos, porque ele se apegava tanto aos animais. Por isso que ele teve vários animais, né? Ele teve o ratinho lá, ele teve uma girafa na casa, ele teve uma cobra, o Michael teve uma cobra. E ele teve o Bubbles, o macaquinho Bubbles, que eu gostei muito da cena do Bubbles chegando na casa. Foi até um pouquinho de comédia, né? A galera, a família do Michael, tudo estranhando. Porra, porque do nada tá chegando macaco aqui. Gostei porque trouxeram esse lado, humanizaram um pouquinho o Michael, né? Isso foi legal. E também mostrou um pouquinho do amor do Michael por Peter Pan, né? Pela Terra do Nunca, pelo aquele desejo de viver uma infância que foi tirada dele, né? Então eu gostei dessas partes, tá? Gostei bastante. Esses foram os pontos positivos para mim em relação ao filme. Agora os pontos negativos, onde o filme foi raso. O maior problema para mim foi a superficialidade. O quão raso e superficial é esse filme. Porque apesar de eu ter dito tudo isso de bom, o filme tem muitas falhas. É inacreditável. A primeira coisa faltou a pessoa. Faltou o Michael, a personalidade Michael Jackson humano e não o mito, entende? Não a divindade, que o Michael na época era tratado como se fosse quase uma divindade, né? As pessoas queriam tocar, queriam fazer tudo com o Michael. Eu senti falta de ver isso, apesar do filme ter tentado fazer isso, mas tentou de forma muito superficial, né? Poderiam ter se esforçado muito mais. Então assim, o filme ele faz de tudo para focar e mergulhar e ressaltar o quanto Michael Jackson era uma lenda e um mito insuperável, que ele era melhor que todo mundo, melhor que todos os artistas. E apesar de eu concordar que ele seja o maior artista de todos os tempos, mas sim, o ser humano ele é contraditório, gente. Então eu queria ver esse lado humano do Michael, entende? Porque o artista a gente já conhece, entendeu? Para que trazer de novo isso pro filme, uma coisa que todo mundo já sabe. Então eu fui mais ver o filme para conhecer mais esse lado pessoal do Michael, como é que ele era, né, como era a rotina dele, o que ele fazia, mais do que a coisa artística. Outra coisa também que me incomodou foram os 1000 saltos temporais desse filme.
e todos meio esquisitos, né? É uma passagem muito rápida por tudo. E eu entendo que o Michael, em vida, ele teve mais de 40 anos de carreira. Então, porra, é difícil demais você conseguir resumir 40 anos de carreira em um filme de 2 horas e 15. Mas, poxa, faltando coisas muito importantes, cruciais, que nem precisava dar os mínimos detalhes, mas precisava ser mostrado isso. E não mostraram no filme. Focaram no início da carreira, no Jackson 5, na ascensão do Michael. Esse menino tem uma voz incrível, tem uma voz angelical, ó que menino bom, que menino prodígio. Pronto, o filme termina ali, o início em 69 e já corta direto para 78 com o Michael já pensando em fazer Off the Wall. Cadê a adolescência do Michael? Cadê a adolescência? Pularam a fase do Michael adolescente. Então, pô, era uma coisa muito fundamental que você tinha que mostrar, porque foi na adolescência que o Michael começou a desenvolver os complexos dele, as inseguranças. Os complexos dele com o formato do rosto, com o formato do nariz, o tamanho do nariz. Foi nessa fase que ele teve muita acne, muita espinha. Michael, nessa fase da puberdade, ele teve muita espinha na cara, então isso contribuiu ainda mais para a insegurança dele. A transição da voz infantil para uma voz mais grossa, mais adulta, né? E o Michael também sofreu com isso. Então, assim, coisas que foram muito fundamentais, eles não colocaram. Um susto quando foi do nada de 69 para 78. E o filme deu a entender que Off the Wall foi o primeiro disco solo, mas não foi o primeiro disco solo. Quem sabe da carreira do Michael sabe que os primeiros discos solo o Michael ainda fez menino ainda, entendeu? Michael, porra, os primeiros álbuns solo do Michael foi bem, Got to Be There, Music in Me, Forever Michael, esses álbuns que ele fez durante os anos 70, ainda ligado ao Jackson 5, mas ele já estava ali buscando se reinventar como artista solo, então foi ali que começou, isso era fundamental ter, e o filme excluiu. E cadê o Paul McCartney, cara? Cara, vocês estão vendo? O filme simplesmente excluiu um dos Beatles. E quem sabe da vida do Michael, sabe que Michael e Paul eram grandes parceiros, cara. Porque a gente tá falando de dois artistas fenomenais. O vocalista dos Beatles e o maior showman, o maior artista pop de todos os tempos. Então, porra, são duas lendas. Como é que você foca na era Thriller, na construção lá dos videoclipes, nas coisas da música dos álbuns, e você não traz um momento sequer do Michael com o Paul McCartney compondo The Girl Is Mine, que foi uma das músicas mais famosas para o álbum Thriller. Como é que você não tem isso? Como é que você não tem o Michael indo na fazenda conhecendo o Paul McCartney lá? Pelo menos citaram o nome do Paul McCartney. Você tem uma noção. E cadê ele conhecendo o Quincy Jones no filme The Wiz em 78? Porque o filme corta para 78. Então, pô, por que não mostraram isso? E isso era uma coisa crucial para depois não dizerem que era irrelevante. Não, era muito relevante. Porra, Quincy Jones foi fundamental na vida do Michael Jackson, na carreira. Porra, a gente não pode deixar Quincy Jones de lado. Nesse filme parece que Quincy Jones virou um subserviente do Michael Jackson, virou um personagem à parte, um coadjuvante, que só tem uma cena sequer e depois some. E esse filme também foi um marco, né, na época, porque apesar de ter ido mal nas bilheterias, ter sido praticamente um fracasso, mas ele foi um marco, porque esse foi um dos primeiros filmes a ter um elenco majoritariamente de artistas negros, afro-americanos, fora daquele antigo estereótipo racista de o negro ser subserviente ao branco, né? Tipo assim, personagens negros no protagonismo do filme. Em 1978, já sentiam antes personagens negros, mas sempre como coadjuvantes, como melhor amigo ou então como empregado. Mas nesse filme tivemos como protagonista, ou seja, o centro, o cerne da história. Então foi um marco, cara. Algo até legal de você também mostrar para as pessoas que o Michael já fez um papel em atuação, que o Michael já fez um filme, olha que massa, que ele já atuou, e foi uma atuação até bem legal, né? Era bom você ter colocado isso no filme, mas não teve. E também teve a Diana Ross no filme, que eles trabalharam juntos, dançaram juntos, fizeram uma música juntos, cara. Você vê, o filme passa batido por coisas cruciais, e isso que eu tô dizendo faz ainda mais sentido na próxima coisa que eu vou dizer.
A Diana Ross. Outro vácuo absurdo que esse filme tem. Todo mundo sabe que a Diana Ross é uma personagem muito importante na vida do Michael. Todo mundo sabe que o Michael tinha uma paixão por ela, né? Uma paixão platônica, né? Rolou uma grande amizade entre os dois eram bem amigos. Até se especula-se que eles tiveram um caso, né? Mas é uma mera especulação, não se sabe se foi real ou não. Mas era muito fundamental você ter a Diana Ross no filme. E no roteiro inicial, até ela ia vir, inclusive até cotaram uma atriz para interpretar ela, mas não sei porquê, pro corte final ela não apareceu. Ignoraram completamente essa relação, né? Que praticamente moldou quem o Michael, né, era. O processo criativo e o moonwalk. Bom, tá certo que no filme teve cenas do Michael sozinho no estúdio, cantarolando, pensando nas músicas, escrevendo no bloco de notas as letras. Mas uma coisa que eu tava louco para ver e muito interessado era saber a história por trás das músicas. Como é que eles iam retratar isso? Porque no YouTube tem, se você pesquisar a história de tal música, vai ter. Mas eu esperava que no filme eles trouxessem algo inédito, algo novo, que a gente ainda não sabia. O filme focou muito em thriller, trouxe ali, né, os clipes de Beat It, Thriller, tentaram até trazer algo a mais com Beat It, mostrar como é que foi criado o clipe, como é que o Michael pensou em fazer essa música. No Thriller só teve uma parte ali, mostrando as danças e o Michael, né, praticamente mandando para guiar o movimento da câmera, então é muito louco, cara. E Billie Jean, que é a música mais famosa do Michael Jackson, carro-chefe da carreira do Michael, que você fala em Michael Jackson, a pessoa já pensa... Não colocaram o clipe de Billie Jean no filme. Não mostraram os bastidores do clipe de Billie Jean. Não mostraram como foi feito o clipe de Billie Jean. Surreal. E o Moonwalk, cara, o filme não mostra direito ele se inspirando nos dançarinos de rua, nos sapateadores, que o Michael pegou muito dos sapateadores antigos, esses passos. Não mostra o Michael tendo, né, essas inspirações, estudando, fazendo as coreografias, não mostra nada disso. Só mostra o Michael lá na Montal 25 fazendo pela primeira vez um walk, o que todo mundo já sabe. Esse filme não mostra total a genialidade do Michael. Mostra ele como se ele fosse de fato um deus, né? Uma divindade, que é tudo fácil para ele. Ele tem o pensamento, meu Deus, Deus vai mandar uma música para mim, e mandou. Parece que tudo nesse filme cai do céu. Do nada o Michael já tá pensando em tudo, como é que vai fazer, tudo como é que vai estabelecer. Ele não tem inspiração de nada, não tem nada. E a família Jackson. A família Jackson foi apagada, cara. Claro que a família tem um envolvimento, a família aparece, né? Mas eu queria ver muito a relação do Michael com os irmãos. Como é que era a relação do Michael com os irmãos? Os irmãos desse filme aqui são praticamente figurantes. Eles não aparecem de fato, não tem quase nenhum diálogo entre os irmãos. O filme é sobre o Michael, focado totalmente no Michael. E algo que a gente sabe, né? Que a relação do Michael com os irmãos tinha várias problemáticas, várias tretas, várias polêmicas, né? Eles se bicavam constantemente, trocavam várias farpas, né? E rolou muita coisa, cara, quando o Michael decidiu se separar para seguir o próprio caminho e de lanchar em carreira solo. Rolou muita inveja, né? Os irmãos ficaram com ciúmes porque o Michael tava fazendo sucesso em carreira solo, ia sair do Jacksons e eles ficaram com medo, né? Pô, seria bem da hora você colocar uma cena de um embate com os irmãos com o Michael, dizendo assim, pô, cara, você vai abandonar a gente, tipo assim, pô, a gente não era família e tal, você vai abandonar a gente agora, o que a gente vai fazer? Não teve nada disso, não tem nenhuma cena de diálogo quase dos irmãos com o Michael, mas as irmãs do Michael foram completamente excluídas do filme. Primeiro que a Janet Jackson simplesmente odiou o roteiro, odiou o filme, odiou tudo, né? Ela não gostou de nada, e ela falou que não queria nada da imagem dela no filme, nada que vinculasse ela a esse filme. Então aqui, nesse filme, a Janet é completamente apagada da existência. E a outra irmã do Michael, a Rebecca Jackson, a Rebby, também é apagada, não aparece. Nesse filme, cara, a única irmã do Michael que aparece é a LaToya Jackson, né? É a LaToya. E o vício em analgésicos que permeou tanto a vida do Michael, né? Durante a carreira, que a mídia focou tanto
mostrar. Esse filme basicamente quase não é citado. Eles citam uma vez e tchau. Isso é depois que o Michael queima o cabelo, numa cena lá no hospital que ele tá conversando com o Bill Bray, né? Dizendo assim, esses analgésicos, eu não estou conseguindo dormir, está me dando dor de cabeça. E só. Só isso, depois mais nenhuma menção. Do nada já corta pro Michael na Victory Tour, indo lá terminar de fazer a turnê. O filme é sempre assim, sempre jogam coisas e não desenvolvem, termina e não desenvolve. Basicamente passaram por cima de tudo nesse filme. Foi uma grande passada por cima de tudo. Foi um grande deslize. Meu veredito final, cara. O filme focou demais em thriller, na era thriller, e esqueceu completamente do resto. O Off the Wall, cara, que inclusive pra mim é o meu álbum favorito do Michael. Inclusive foi extremamente importante e era amado pelo próprio Michael. Até o Michael dizia que esse era o álbum mais importante para ele, o álbum que ele mais gostava. E aqui só foi um mínimo recorte rápido para mostrar a vontade do Michael em fazer um disco solo e querer enfrentar o pai dele, sendo que não foi nem o primeiro disco solo que o Michael fez. Nesse filme, se você não souber um pouco da adolescência do Michael, você é até manipulado a achar que Off the Wall é o primeiro disco solo que o Michael fez, sendo que não é verdade. E o Bad, cara, quase não tem nada de Bad, nem ao menos tem um recorte. O filme, cara, ele já pula lá do fim da Victory Tour, quando o Michael anuncia, né, pra todo mundo lá, que essa última turnê que ele faz com os irmãos, que é uma grande despedida, e ele peita o pai dele naquela hora. Depois disso já corta diretamente pra turnê da Bad Tour em 88, excluindo tudo o que aconteceu depois. Não mostra o processo criativo do Bad, não mostra como foi um pouco da era Bad em 87, depois que ele lançou o álbum, não mostra nada. Não mostra os videoclipes principais do Bad, que foi muito importante. Faltou coragem para os caras saírem da zona de conforto. Esse é um filme muito básico, não te entrega nada de novo. E eu sei que o roteiro inicial teria mais coisas e que seria um pouco mais completo e que eles precisaram cortar. Mas velho, poderiam ter, né, se esforçado mais, se comprometido em tentar ir além do que todo mundo já sabe. E não me entenda mal, não é só questão de só mostrar polêmica, o lado ruim, o lado mais obscuro de Michael Jackson, as maiores intimidades. Não, cara. Mas sim de mostrar mais coisas que talvez quase ninguém soubesse sobre o Michael. Principalmente essa nova geração, cara. As crianças aí que são fãs do Michael, né? Ou até o pessoal da minha idade não conhece tanto sobre o Michael, só conhece os clássicos, né? Os melhores hits do Michael. Poderiam apresentar um lado, né, mais camadas sobre o Michael e o processo criativo real, mergulhando nas obras, nos álbuns, na identidade visual, como é que o Michael pensou para fazer as músicas, da onde veio as músicas, na personalidade, em algo que não é muito explorado, mas não. Eles tinham uma grande oportunidade de fazer algo fora da caixinha, fora do básico, fora do que a gente já vê em quase todas as cinebiografias de artistas que já faleceram e simplesmente jogaram fora. No fim, cara, o filme é excelente como homenagem, é excelente como experiência, uma excelente recriação, mas como filme, como uma obra cinematográfica, como uma história, ele é raso, superficial e medíocre. Os críticos odiaram, né? Principalmente os críticos internacionais, botaram 40% na nota, né? E os fãs amaram completamente, elevando mais de 90% no IMDb. E, né, é compreensível, porque esse filme é uma completa carta de amor para os fãs. Ele praticamente celebra a carreira do Michael, né? Ele é uma grande celebração, uma grande homenagem, um grande tributo ao Michael, mas não inova em nada. Mas não deixa de ser um filme bom. E é uma ótima experiência para curtir no cinema. Eu várias vezes vibrei nas performances, nos shows, mas vamos ser sinceros que muito disso é porque é sobre o Michael Jackson, né? E os fãs amam o Michael. Então, só de já ter as melhores músicas, os melhores shows, as melhores recriações, a galera já vai amar. Esse filme pegou muito o lado da nostalgia, né, dos fãs. Porque os fãs escutam uma música, tem o gatilho da memória e gostam e aí vibram. E por isso que a nota do público tá lá no alto. Pra mim, o filme é 7 de 10. E só não é mais alto por causa disso. Porque não se propõe a ir além do básico, além do que já é conhecido e pelo que você pode pesquisar a qualquer momento na internet que você vai saber sobre o Michael.
Mas e você, cara? E você? Já assistiu o filme? O que que você achou? Você concorda comigo? Ou discorda completamente e na real eu que sou muito chato? E fica ligado que vem aí muito vídeo sobre o Michael, tá? Eu tô, depois desse filme, hiper focado no Michael Jackson. Então eu vou falar sobre os álbuns, as eras, os videoclipes, as roupas icônicas, o impacto que o Michael teve. Então se você curte esse tipo de análise mais sincera e conteúdo de cultura pop e música, já deixa o seu like e se inscreve. A gente já tá quase batendo, já tá perto de bater 1000 inscritos aqui no canal. Então, cara, você já fazendo tudo isso já me ajuda muito. Então, é isso. Valeu e até o próximo.